Um feliz sábado para você, Nova Semente. Feliz sábado, pode ser mais animado que isso. Feliz sábado. É assim que tem que ser, porque hoje é um dia de felicidade, de alegria, de comunhão e de contato com Deus. Esse vai ser mais um culto, mas não vai ser um culto qualquer. Eu diria até que é menos um culto até que Ele volte. E a gente está reunido aqui hoje para celebrar isso, a esperança da volta daquele que vem nos buscar. Nós vamos cantar sobre esse lugar agora. Eu convido você a se colocar em pé diante de Deus para juntos cantarmos sobre o céu. Adore da sua casa também, que Deus te abençoe nesse sábado especial.
Você já sonhou com o céu? É bem provável que em algum momento da sua vida, seja na infância ou fase adulta, isso já tenha acontecido. Nós acabamos de cantar e colocar diante de Deus do anelo, do desejo que temos de encontrá-lo, de estar na presença desse Deus Santo, de poder abraçá-lo. Não mais vê-lo como que por um espelho, como diz Paulo, mas contemplá-lo face a face. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que aqueles que são salvos pela graça, educados e transformados por essa graça, eles viverão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Essa deve ser a minha e a sua maior esperança. E é interessante que João, no último livro da Bíblia, na revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse, falando desse encontro, ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 21: Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Sabe o que eu acho fantástico? É que no versículo 5, ele diz para João: Aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se você anela e deseja estar nesse dia, nesse lugar, eu convido você a se ajoelhar, para que possamos falar com esse Deus que em breve volta para nos buscar. Santo Deus e bom Pai, mais uma vez nós estamos prostrados diante do Senhor. E ao fazer isso, nós prestamos honras, glórias, louvores, exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui, para prestarmos um culto em honra e glória ao Teu nome. Ó Deus eterno, nessa humilde e singela oração nós queremos agradecer ao Senhor, porque um dia nós tivemos contato com essa bendita, essa maravilhosa promessa, de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Deus eterno, nós vivemos em um mundo que foi afetado, infectado pelo pecado. E conforme o tempo passa, nós vamos vendo quão destrutivo é o pecado e quanto sofrimento, dor ele tem trazido a nós. Mas Deus eterno, como é alentador saber que não vai demorar, vai chegar o dia em que o Senhor voltará para colocar fim a tudo isso. Mas enquanto esse dia não chega, o nosso pedido, a nossa oração é que, guiados pelo Teu Santo e Bom Espírito, protegidos pelos Teus anjos, o Senhor nos ajude a caminhar ao Seu lado nessa terra, nos preparando e preparando, levando a mensagem a outros, para que outros se preparem, para que então, muito em breve, nós possamos olhar para os céus e dizer: Eis o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. E bom Deus, dá-nos o privilégio de ouvir da Tua boca: Bem está, servo bom e fiel, vinde e possuí o reino que está preparado para vocês. Continua falando ao nosso coração através desse culto. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. A história da redenção humana é uma história de muitas procuras. As primeiras palavras de Deus voltadas para o homem que pecou foram ouvidas na viração do dia naquele jardim e foram: onde estás? Uma pergunta que denota procura. As primeiras palavras de Jesus
registrados nos evangelhos saíram da boca de um garoto de 12 anos, tido como desaparecido, que no templo pergunta aos seus pais: por que vocês estavam me procurando? As primeiras palavras de Jesus, já no seu ministério, foram dirigidas a 2 homens, outrora discípulos de João Batista, que resolveram seguir Jesus e foram surpreendidos com a pergunta: o que buscais? O que vocês estão procurando? Amigos, o que nós estamos procurando? A humanidade é um pouco monótona nas suas procuras. Muitos procuram prazer, felicidade, sucesso, fama, realizações. Outros tantos procuram algo menos material: paz, aceitação, pertencimento. Alguns procuram justiça, outros procuram vingança e outros, fugindo da culpa, procuram perdão. Alguns desistiram de procurar e outros sequer sabem o que procuram. Talvez todos nós, como escreveu Viktor Frankl, caminhemos pela vida em busca de sentido. Felizmente existe um lugar onde todas as procuras humanas acabam, ou porque elas são completamente atendidas ou porque elas se tornam completamente obsoletas. Esse lugar é aos pés da cruz de Cristo. Você já encontrou Jesus? Existem 1000 respostas para essa pergunta, mas uma das mais simples é: aqueles que encontraram Jesus não conseguem se conter. Eles precisam falar, eles precisam testemunhar. Jesus é aquele segredo empolgante que você não consegue guardar. Ele é o sol de uma manhã de sábado no verão que você simplesmente não consegue esconder. Jesus é aquela paixão ardente que você não consegue negar. É curioso que a vida de Jesus começou com homens do Oriente, sábios, que seguindo uma estrela partiram à sua procura. E terminou com homens do Ocidente, gregos, que mesmo excluídos do templo, suplicaram aos discípulos: por favor, chamem Jesus, nós queremos vê-lo, nós estamos à sua procura. Sabe o que significa? Para além dessas paredes, para além dos muros, do contexto religioso comum, existem milhares de pessoas procurando Jesus. E além de testemunhar, o que nós podemos fazer? Nós podemos investir intencionalmente os nossos recursos para a pregação do Evangelho. Neste momento, você terá essa oportunidade. Os que estão aqui presencialmente poderão fazer em espécie, com auxílio dos diáconos e diaconisas. E para todos os demais, as ferramentas digitais estão expostas, sendo inclusive possível discriminar valores para dízimo, para oferta e para contribuição com a construção dessa casa que ainda não está completa. A Bíblia ensina que esse momento não deve ser fruto de arroubos emocionais, de sentimentalismo, de impulso. Pelo contrário, é um momento de adoração, deve ser fruto de reflexão, de oração e de planejamento, para que seja contínuo, porque a obra de Deus não pode parar. O coração realmente agradecido, com tantas bênçãos, principalmente a bênção do encontro, não age por constrangimento, nem com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar
bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Senhor Deus, nos encontra hoje novamente e permite que todos esses recursos sejam usados com sabedoria para que promovam aquele encontro final onde nós veremos o Senhor face a face. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós teremos agora um momento muito especial, que é quando os pais trazem o seu filhinho para dedicar ao Senhor. Nós teremos agora a dedicação. Quero chamar aqui à frente o Cleverson e a Tatiane. Cleverson e a Tati. E a filhinha deles ali, que vem no colo do Cleverson, né, que é a Ana Luísa. Eu sei que também estão os pais aqui, não é? Que se quiserem vir à frente também fiquem à vontade. A Ana Luísa, essa fofura, ela chegou aqui, chegou à vida, né? Deste lado, já num processo de luta. Ela nasceu prematura, ela ficou na UTI neonatal por algum tempo. E lá também ela foi ali se recuperando, fruto e num processo de muita oração. Muitas pessoas oraram por ela, muitos amigos oraram pela recuperação dela. E ela está aqui. Deus escreveu uma história de vitória na vida da Ana Luísa. E que bom que vocês vieram devolver, entregar, dedicar a Ana Luísa esse milagre de Deus, né? Aqui na casa dele. Eu fico muito feliz por fazer parte desse processo, dessa história de luta e de vitória, que tem nome, que tem personalidade, que tem cheiro. Ana Luísa. Eu quero falar algumas palavras para vocês. Elas estão no livro de Deuteronômio. Sabe, eu sempre gosto de pensar que um bebezinho que Deus nos dá, que vem à vida, também simboliza um propósito.
se você continuar brilhando desse jeito, eu não vou conseguir falar. Que coisa linda. E é um propósito, e ela vem com um propósito. E no texto de Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz assim, olha, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Você vai inculcar elas aos seus filhos e dela falar quando você estiver assentado na sua casa, andando pelo caminho, quando você se deitar e quando você levantar. O Senhor, ele pediu para o povo de Israel, para os seus filhos, portanto, para ensinarem para os filhinhos, para as crianças, de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a nossa missão. Ensinar para o filhinho, ensinar para a filhinha de vocês quem é Deus, o que Deus espera de nós. Ensinar para ela que ela pode contar com Ele, assim como ela contou quando ela nem tinha consciência. Ela é fruto da intervenção divina. Mas esse texto também, ele traz um relacionamento. Porque o texto diz assim que vocês vão ensinar para ela quando vocês estiverem andando, quando vocês forem dormir, quando vocês acordarem, quando vocês estiverem conversando. O texto está trazendo uma experiência de relacionamento. Olha, Cleverson, Tati, de todas as heranças que vocês vão deixar para ela, a maior herança que vocês vão deixar, que vocês podem deixar, uma das maiores heranças, é como vocês se cuidam, como vocês amam um ao outro. Tati, é pelos seus olhos que a Ana Luísa, ela vai admirar o pai. Ela vai ter boas impressões do pai, do papel do homem na família. São pelos seus olhos. Cleverson, é pela maneira como você ama a mãe da Ana, que ela vai ter as memórias, que ela vai ter impressões indeléveis na vida, na mentezinha dela, de como é gostoso ter uma vida em família, como é gostoso ter um pai. A maneira como vocês tratam uns aos outros ou um ao outro é a maior herança que vocês podem deixar na vida dela. Que Deus abençoe vocês nesta que é o nascimento de uma promessa também para a vida de vocês. Eu quero convidar vocês para nos ajoelharmos. Você segura, por gentileza? Pode vir assim. Vocês podem ficar como vocês estão. Querido e bondoso Deus, é com muita alegria e gratidão que nós dedicamos neste momento a Ana Luísa. Ana Luísa é resultado de intervenção, de oração, de cuidado, de apreensão. Ana Luísa também é resultado, Senhor, de um planejamento. Ela foi planejada, ela foi idealizada por seus pais. E nós sabemos pela Tua palavra que cada página da vida dela também está escrita na palma da sua mão. Portanto, neste momento, eu quero dedicar a Ana Luísa ao Senhor. Eu abençoo a Ana Luísa como ministro do Evangelho. Em cada passo da sua vida, em cada decisão, ó Deus, que o Teu Espírito esteja sobre ela. Eu dedico a Ana Luísa ao Senhor, os caminhos, eu coloco ela aos Teus cuidados e que o Senhor recorde em todas as páginas da sua vida, naquelas em que ela estiver se sentindo cansada, desanimada, que o Senhor se recorde que no início da sua vida ela foi dedicada ao Senhor, ela te pertence. Que o Senhor abençoe a sua família, aos seus pais, que o Cleverson e a Tati possam ser cada vez mais unidos um com o outro e ambos com Cristo. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro
Se você sabe, canta junto. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus a ama assim como é você. Você é muito especial. Deus a ama assim como é você. Deus a ama assim como é você. Amém. O programa O Caminho para uma Vida Plena é uma jornada de restauração espiritual e emocional baseada na Bíblia e no exemplo de Cristo. Seu objetivo é promover a cura de nossas feridas emocionais, vícios e maus hábitos por meio de uma linda trilha de passos guiados pelo Espírito Santo. Essa experiência facilita o autoconhecimento, a mudança de comportamentos disfuncionais e resgatar nosso relacionamento de uma vida plena com Deus, conosco e com o próximo. Com foco na renovação da mente e na rendição à vontade divina, nessa jornada, assumindo nossa identidade de filhos amados de Deus e a viver de forma consciente, refletindo a luz e o amor do Criador no mundo. Feliz sábado para todos. Nós viemos aqui para convidar vocês a conhecer mais profundamente esse ministério que foi mostrado aqui no filme. A gente está aqui na frente da igreja com uma mesinha, vocês podem ver os materiais, as leituras complementares. E a gente está começando, né, aqui na nossa Casa Nova, o ministério novamente no dia 4 de agosto. E eu convido a todos vocês a pegarem o QR Code, fazerem a inscrição para participarem do workshop, que é dia 4, para conhecer profundamente esse ministério. Ele é um ministério de renovação interior, é um ministério de reconstrução de hábitos, de traços de caráter, de mudanças de qualquer coisa que nos afaste eventualmente de Deus. Estão todos convidados. Bem, isso aí. Vou deixar aqui a palavra com o Léo, que ele será um caminhante conosco nesse próximo ciclo. Tanto ele como a esposa dele vão estar conosco. E ele vai dar aqui uma palavrinha com vocês. Vocês podem aplaudir esse projeto maravilhoso? É coisa de Deus, viu? Muitas coisas eu venci no Senhor por ter uma rede de apoio forte. Pessoas em quem eu podia confiar, abrir o coração, que abriam o coração de volta. E em Cristo a gente chegava em soluções. E problemas que às vezes a gente carrega sozinho, a gente vê que não é tão grande assim. As pessoas também têm suas lutas. E aqui é um lugar de acolhimento para a gente trabalhar isso juntos. Eu tenho minhas questões a vencer e pretendo nesses 12 passos, junto com essas pessoas, com esses amigos que eu tenho e os que eu vou fazer, junto de Cristo eu pretendo vencê-los aqui. E eu convido você a fazer parte, porque aqui tem um tanto de gente que tem aquele problema que está guardado no coração e não sabe para quem dizer ou como trabalhar. E esse é o ministério em que você pode acessar a solução e a cura. Então venha para cá, faça parte disso. Vamos dar esses 12 passos juntos e depois vir aqui e voltar para cá para testemunhar daquilo que Deus fez por nós através dessa atitude. Então tome essa decisão, não desiste não. Esse amor quer te salvar, esse amor, ele é inabalável. Então levanta aí, vamos celebrar nessa música agora esse momento especial de louvor. Tão grande é seu
uma música que é nova aqui na Nova Semente. Nós nunca cantamos ela aqui, embora seja uma música muito antiga e talvez alguns aqui já conheçam. Eu queria cantar com você o refrãozinho. Quem conhece, ajuda aí. Ela é assim, ó. Aquilo que parecia impossível. Você conhece? Aquilo que parecia. Que lindo! Aquilo que parecia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Que coisa mais linda. Essa semana foi aniversário da minha irmã, e eu saí com ela para almoçar ali e tal, e ela tava lembrando a gente de algumas coisas que eu nem lembrava direito. Ela tinha ido morar fora da nossa casa durante um tempo. Eu tinha 8 anos, voltou quando eu tinha 11. E ela contou quando ela chegou, ela se assustou com a situação em que me encontrou ali. Porque eu tenho algumas pessoas da família que são adictas, né? E isso era muito comum no contexto em que eu estava inserido. E eu tinha o costume de juntar ali o restante, as pontas de maconha, o restante de droga que sobrava para os amigos do meu irmão e meu irmão usarem depois. 11 anos de idade, era normal. E ela chegou, ela falou que eu juntei com a mãozinha assim, coloquei num canto para ninguém ver, fazia parte da minha rotina. E a gente foi lembrando de tantas coisas que aconteceram e a gente perguntou, como que hoje você está aqui adorando, nunca se envolveu com droga, com nada disso? E a única resposta é, eu sou um milagre. E aqui na Nova Semente existem muitos e muitos milagres. Se você parar para pensar na tua vida e falar assim, deixa eu pensar o que me trouxe para cá. É difícil até de explicar o porquê que você está aqui. Mas eu te digo, você está aqui porque é da vontade de Deus que você esteja aqui. E você é um milagre do Senhor. Tem um trecho da música que diz assim: haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio emana da cruz ao lado de Jesus. Isso é inspirado no texto de Ezequiel, quando ele, no contexto do cativeiro babilônico, ele recebe uma profecia de que, bom, está tudo destruído, a gente é cativo aqui, mas teremos um novo templo, e nesse novo templo vai ter um rio que brota do trono de Deus, e esse rio ele emana vida, ele traz vida para o mar morto, os peixes voltam a viver, as famílias são reconstruídas, a vida volta, porque a vida está em Cristo. Nós somos um milagre no Senhor. E eu quero presentear a Deus com essa canção em gratidão a tudo que Ele fez por nós. E eu peço que você participe desse momento de adoração, porque você que está aqui, você que está assistindo em casa, você é um milagre de Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Posso ouvir a voz daqueles que são um milagre em Jesus? Diz aleluia aí, irmão.
Hoje é o meu dia favorito da semana, porque é sábado. Eu amo quando chega o sábado. E também é o meu dia favorito do ano, porque hoje é o aniversário da minha esposa, o amor da minha vida. Aplaude aí. Obrigado. Te amo muito, viu? Tô muito feliz. E eu perguntei pra ela assim: que música que você quer colocar nesse sábado do seu aniversário? O que você quer cantar com a igreja? E ela falou: olha, a música que eu quero é a música que a igreja tem cantado mais bonito e mais forte. A gente tem sentido muito a presença de Deus. É a música Santo para Sempre. Porque de um tempo pra cá a gente tem passado por algumas coisas, vocês sabem disso. E a Camila me disse, né, amor, que todas as vezes que ela encontra algum de vocês em qualquer lugar dessa igreja, ela recebe um abraço e alguém diz assim: a gente está orando por vocês, a gente está intercedendo, Deus está cuidando de vocês. E a gente se sente muito amado por essa igreja, né? E em resposta a isso a gente quer falar sobre a santidade de Deus, porque é isso que nos une aqui. É por isso que você está completando aniversário, é por isso que vocês estão aqui adorando o nome do Senhor, porque Deus é santo e a santidade dele se manifesta na tua vida através do teu louvor. E ele é santo e santo para todo sempre. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado
canta bonito, louvado seja Deus. E os anjos clamam, toda a criação, toda a criação. E Ele é exaltado, exaltado, para todo sempre, santo para sempre. E o teu povo canta, aleluia, sim ao Rei dos Reis. Amém. Santo. Amém. Agora é você e Deus, diz assim, ó: Santo. Querido e bondoso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Na beleza da tua santidade nós somos tomados, constrangidos. O nosso coração se abre, a nossa mente se aquieta, porque nós estamos diante do Santo de todas as nações. Que o teu Espírito sopre, passe em nosso meio, fale aos corações. Que o Senhor fale ainda mais alto aqueles corações que estão desejosos, que estão buscando resposta, sentido, propósito. Que ao refletirem e meditarem na sua palavra, eles também tenham um encontro com a tua santidade. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar. Sabe que aqui na Nova Semente tem algo interessante, né? Nós, quando vamos começar, nós já somos assim tomados de uma emoção tão grande antes de entrar. É lindo ouvir a nossa igreja cantando, é lindo ouvir a nossa comunidade adorando, é lindo fazer parte de tudo isso. Você está na Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a nossa comunidade existe com um propósito. O propósito de que você tenha uma experiência real e transformadora com Deus. Nós estamos na nossa comunidade estudando um livro. Na verdade, nós estamos não estudando o livro, mas estudando encontros que Cristo teve no Novo Testamento. Estes encontros que Cristo teve, eles são encontros especiais de pessoas que tinham indagações, necessidades e também indagações, pensamentos, necessidades, problemas, experiências que nos atravessam, que nos encontram também. E por isso que esses encontros de Cristo no Novo Testamento, eles são tão importantes, eles têm sido tão satisfatórios para nós, porque a cada encontro nós vemos ali como que Cristo ele reagiu a uma necessidade, a um questionamento, a uma busca de uma alma sincera. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos estudar de um dos encontros de Cristo no Novo Testamento com um homem que é um homem muito importante. Ele é conhecido da sua comunidade, ele é versado. Esse homem, ele é religioso, ele é extremamente religioso. Ele conhece o Antigo Testamento, ele ensina da Bíblia para as pessoas. Mas diante de tudo isso que ele faz, ele tem uma pergunta dentro do coração dele que guarda assim uma inquietação. A pergunta do coração dele é: o que eu posso fazer para ser salvo? Como que eu sou salvo? Como que a salvação ela opera? A inquietação dele é: como que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Essa parece ser uma pergunta básica, não é? E é por isso que essa conversa vai ser tão importante. Porque, veja, em nenhum outro encontro de Jesus Cristo, ele vai explicar tão detalhadamente, tão minuciosamente o que uma pessoa precisa fazer para ver o reino de Deus, para se fazer parte do reino de Deus. Então Jesus ele vai explorar ao máximo essa conversa com Nicodemos. Essa conversa também ela é muito importante para nós, porque veja, quando João, e essa história está em João no capítulo 3, quando João ele vai escrever essa história, bem, ele não viu a conversa, ele não estava ali como uma testemunha ocular, como nós diríamos. Então como que João soube desse relato? Pelo próprio Nicodemos. É o Nicodemos que mais tarde
vai contar como é que foi a conversa dele com Jesus. E por isso esse relato, ele se torna ainda mais interessante para nós. Porque nós estamos lidando aqui também com as reminiscências, com as lembranças do Nicodemos, daquele encontro, daquela noite que ele teve com Jesus. Eu quero convidar você então, para nós lermos juntos este encontro que está em João, no capítulo 3. A partir do verso 1 nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, mas não compreendes essas coisas. Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não consegue crer. Como vai crer se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse contexto que essa frase maravilhosa de Jesus aparece, no encontro com Nicodemos. Sabe, a maioria dos autores, melhor dito, a maioria dos estudiosos do livro de João, os estudiosos joaninos, eles concordam que esta história do capítulo 3 deveria ser analisada ou estudada no contexto do capítulo 4, ou seja, do encontro do capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Por quê? Porque aqui no capítulo 4 e no capítulo 3, nós temos duas maneiras humanas de entender como a salvação se realiza. São duas maneiras humanas de entender o processo da salvação. No capítulo 4 nós temos, que já foi inclusive analisado aqui também dentro deste encontro, no capítulo 4 nós temos a história da mulher samaritana, que é a história de uma depravação humana. Então você tem aqui uma mulher que está num sexto relacionamento, ela teve 5 maridos, e o sexto homem que ela está mantendo agora a relação sexual nem é marido dela. É uma história de depravação humana. Jesus vai encontrar com ela ao meio-dia. No capítulo 3 nós temos aqui um contraste. É um homem respeitado, religioso, ele ensina da religião, ele é altamente didático, ele está envolvido com tudo aquilo que ele faz, com a letra, com a palavra da lei, mas ele não encontra sentido. Ele vai até Jesus no meio da noite. Enquanto a mulher ela vai até o poço, em um momento em que ninguém vai vê-la, ninguém vai encontrá-la. De repente ela tem vergonha social, medo de encontrar uma das mulheres cujos homens, os esposos, ela já se deitou ou está se deitando, ela tem vergonha. O homem, o Nicodemos aqui, ele escolhe um momento que ele vai ter discrição, mas que também ele tem certeza de que Jesus estará disponível sem ser tão assediado por tantas pessoas. Ele vai até Jesus no meio da noite, ele quer privacidade. Quem é Nicodemos? Nicodemos, o texto nos diz que ele é fariseu. Sabe, essa casta, esse grupo, ele surge no contexto ali em que o povo de Israel sai da Babilônia. Então o povo de Israel ficou como escravo na Babilônia. Na saída do povo, surge um grupo que vai super proteger a lei.
Qual que era o interesse do grupo dos fariseus para super proteger a lei? É que eles entenderam bem que o povo de Israel tinha sido levado a cativeiro porque eles não obedeceram à lei. Eles foram infiéis à lei. Então esse grupo agora surge para super proteger a lei e para que o povo não desobedeça, não se afaste da lei. Então eles colocaram mandamentos, interpretações, tradições em cima da lei. E Jesus teve muito problema com esse grupo aqui no Novo Testamento, nos encontros dele. Só para vocês terem uma ideia, sobre o sábado. Eles diziam que no sábado tinha uma quantidade de passos limitados que você poderia dar. Passando disso, você estaria transgredindo a lei. Você também não poderia, no sábado, se desse vontade ou uma necessidade, enfim, cuspir no chão. Porque pode ser que você adubasse a terra. Não podia cuspir no chão. Eles também ensinavam que você no sábado não poderia olhar no espelho. Pode ser que você encontrasse um fio branco e você fosse tentado a tirar esse fio branco. O que seria considerado pecado. No sábado, se você tivesse uma dor de garganta, você poderia, por exemplo, pegar ali um pouquinho de vinagre e tomar vinagre. Mas você não poderia fazer gargarejo com o vinagre. Isso seria considerado pecado. Então Jesus vai ter vários problemas com os fariseus por conta dessas tradições e interpretações. Jesus vai tentar explicar para o povo do tempo dele que o sábado é como uma diarista. Quando está presente na sua casa, você não precisa fazer aquilo que geralmente faria, caso ela não estivesse. Então é o sábado que uma vez na semana vai até você, visita você para servir você. Não é você quem serve o sábado, é o sábado que te serve. Parece simples, né? Mas Jesus teve muitos embates com esse povo fariseu e sabe, tem gente que ainda tem muito embate com essa verdade, aparentemente básica. É o sábado que te serve. Mas os fariseus, eles tinham essa ideia com relação a muitas outras coisas. Eles faziam da vida das pessoas muito mais difícil por conta dessas interpretações. Haviam também fariseus bons, ou posso dizer, fariseus sinceros. O Nicodemos era um fariseu sincero. Você tem também a Bíblia mencionando o Gamaliel. A Bíblia também menciona o Saulo. Lembra do Saulo que depois vira Paulo e vai escrever a maior parte das cartas do Novo Testamento? Eram bons fariseus ou fariseus sinceros. Bem, nessa conversa aqui, este fariseu, este homem versado, inteligente, culto, reconhecido pelas pessoas, pela comunidade do seu tempo, ele vai agora no encontro com Jesus. E ele começa esse encontro com Jesus fazendo ali uma ponte amigável com Jesus. Veja como ele começa. Ele diz assim: Jesus, nós sabemos que você é mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Só que parece que o capítulo 2, ele já nos prepara para o que vai acontecer nesse encontro. Porque no finalzinho do capítulo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus não precisava que ninguém desse testemunho para ele das pessoas, porque ele já conhecia o íntimo, o coração das pessoas. E é isso que vai acontecer aqui. O Nicodemos, ele começa fazendo um ponto de contato, mas Jesus parece que interrompe. Jesus parece que já está lendo o que está no coração de Nicodemos e vai explorar naquela noite tudo. Então ele já começa com uma resposta. Ele diz: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus responde dessa maneira? Porque ele sabia da pergunta tácita, a pergunta que estava escondida, que não foi feita. Nicodemos estava vendo em Cristo a esperança para tudo aquilo que ele fazia. Nicodemos era um bom crente, era um good guy. Ele estava na igreja, ele se esforçava para ser um bom cidadão, mas isso ainda não fazia com que ele tivesse um propósito, um sentido. Então ele vê em Cristo, que está começando o seu ministério público, a esperança. Será que ele é a conversão da filosofia para a prática? Será que ele consegue me dizer como que eu posso fazer diante de tudo isso que eu sei, diante de tudo isso que eu vejo, para isso fazer sentido na minha vida? O que eu posso fazer para tudo isso fazer sentido para mim, matar a minha sede? O que eu faço para fazer parte do reino de Deus? O que eu faço para ver o reino de Deus ainda na minha vida? Para estas coisas que eu vejo, que eu acesso, fazerem sentido para mim, produzirem uma mudança. Vocês estão entendendo? Ele está com uma pergunta, com uma indagação profunda. João, ele vai utilizar uma palavra aqui, que é uma palavra interessante, para dizer de novo, é a palavra anotem, do grego.
Essa conversa, ela acontece, originalmente, ela acontece no aramaico, que era a língua de Jesus. Só que quando João vai escrever, provavelmente, ouvindo Nicodemos contar para ele a história, ele escolhe uma palavra que é uma palavra ambígua no grego, anotem. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, você precisa nascer de novo, mas a palavra também significa do alto. É como se Nicodemos está entendendo, ou João quer fazer com que a gente perceba que Jesus está dizendo o seguinte: se você quer ver o reino de Deus, se o reino de Deus, você quer que o reino de Deus faça sentido para a tua vida, você precisa nascer de novo do alto. É preciso nascer uma outra vez, é preciso ter uma outra cosmovisão, é preciso ter uma outra disposição de espírito. Mas Nicodemos não entende isso. E Nicodemos diz assim, mas como que é possível? Como que é possível nascer de novo do alto? É uma gestação, como a gestação de uma mulher, de 9 meses. Eu preciso ficar confinado em algum lugar. Como é que eu faço para nascer de novo do alto? Parece uma pergunta simples, não é? Deixa eu explicar para vocês a sensibilidade e a sinceridade dessa pergunta. Imagina que você tá em algum lugar com uma pessoa conhecida e de repente essa pessoa, ela passa mal e desmaia. Então você se agacha e você pega o seu celular rapidamente e você vai chamar agora a emergência. E ali chamando a emergência, você resolve conferir qual que é o estado de consciência daquela pessoa que está ali desmaiada. E aí você pergunta, as pessoas elas se ajuntam para tentar ajudar, para tentar olhar, para verificar. E aí você faz uma pergunta, você está com o telefone aqui, você olha para a pessoa e você diz assim, Mateus, qual que é o seu nome? E aí alguém do lado responde, é Mateus, ué. Até que o Mateus, ele balbucia e diz assim, meu nome não é Mateus, é Marcos. Com essa simples pergunta, você colhe uma informação importante. O estado de consciência dele está mantido. Nem toda pergunta é básica, nem toda pergunta boba, ela é sem sentido. Nicodemos, ele faz uma pergunta tão elementar, uma pergunta tão básica para nós, mas porque ele quer saber para Cristo, na mente de Cristo, como é que funciona, como que eu faço para ter certeza, segurança da minha salvação? Como é que eu sei que a salvação, que o cristianismo, ele está operando, que ele está funcionando na minha vida? Qual que é a escala que eu utilizo, qual que é a régua de medida? O que eu faço para saber se tudo isso que eu vejo, se tudo isso que eu estou me expondo, se isso está fazendo sentido para mim, está mudando a minha vida? Como eu sei que eu tenho acesso ao reino de Deus, que eu estou salvo? Que pergunta! Nós precisamos agradecer Nicodemos, eu já fiz isso. Ele está descansando, mas nós precisamos agradecê-lo porque neste encontro ele fez uma pergunta tão básica para o cristianismo, para a nossa experiência de vida, como é básico a água para a manutenção da vida. Então Jesus, ele vai explicar para Nicodemos como que isso acontece. E Jesus, ele vai dizer para Nicodemos, no verso 5, ele diz assim, Nicodemos, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele parte com Nicodemos de algo conhecido para o desconhecido. É porque no farisaísmo judaico, eles sabiam o que é nascer da água. Os fariseus, eles manipulavam a água para purificação. Eles tinham vários rituais de purificação. No capítulo 2, por exemplo, nós vemos que Jesus, ele vai manipular ali as talhas com 6 metretas, não é? Para fazer o milagre do casamento. E aquelas talhas, elas eram utilizadas como purificação. Os fariseus utilizavam como purificação. Tinham vários rituais que eles faziam antes de lavar as mãos para almoçar, rituais com água para purificação. Eles tinham vários rituais. Eles já praticavam também a imersão, o batismo já era conhecido. Então Nicodemos, ele entendia essa linguagem. Se eu disser aqui para alguém, olha, se você ainda não passou pela experiência do batismo, você precisa ser batizado, você precisa ser mergulhado nas águas. Todo mundo entende o que isso significa. Isso significa que você, em algum momento da sua vida, precisa tomar uma decisão consciente de se entregar a Deus e de fazer isso de uma maneira pública, testemunhando a Deus a sua entrega para Ele. Então você mergulha nas águas, simbolizando que você morreu para o mundo e agora você está renascendo no reino de Deus.
Essa era uma figura para Nicodemos totalmente conhecida. Mas Jesus agora está colocando para Nicodemos algo novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer da água, do batismo, da purificação. Mas você também precisa nascer de novo do alto, do Espírito. E aí Jesus usa uma expressão, ele fala: você precisa nascer do pneuma, do Espírito, do sopro. Existem algumas pessoas que elas concluem, inclusive, que por conta dessa expressão que João vai utilizar aqui, que é uma metáfora, que Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, mas uma força ativa de Deus. Eu quero mostrar aqui 3 textos para explorar um pouco com você e te mostrar que nada pode estar tão longe da verdade. Por exemplo, nós lemos aqui no livro de Atos, capítulo 8, 29, que o Espírito Santo, ele se comunica. Olha o que diz: então o Espírito disse a Felipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Ele se comunica, ele fala com pessoas no Novo Testamento. Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo, ele tem emoção. Olha o que diz: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês. É possível entristecer o Espírito Santo. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 3,17 que o Espírito, ele é um ser divino. Olha o que esse texto diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus está apresentando para Nicodemos uma realidade que ele ainda não conhece. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você confia na maneira como a sua mente ela opera. Você se pega em tudo que você sabe da teologia. Você se pauta por ser um bom cristão, por ser uma boa pessoa. Você se pauta por ser um bom cidadão, por até ensinar, mas isso não preenche o vazio da tua alma. Sabe por quê? Porque se você quer que tudo isso faça sentido na tua vida, isso precisa sair da tua mente e fazer morada no seu coração. Precisa aprofundar, criar raiz no seu coração. Entendem isso? Ele está dizendo que o que Nicodemos precisa é algo tão básico como a água, mas que ele não pode por si mesmo fazer nada para que essa transformação se opere na vida dele. Ele precisa do Espírito, E como que o Espírito ele se move? E como que o Espírito ele transforma? E como que o Espírito ele alcança? Como que ele faz isso? Jesus então vai explicar. Faz o seguinte: coloca assim a sua mão na frente do seu rosto, assim. Vamos lá. Com as suas unhas para frente do seu rosto. Agora você assopra, suavemente assopra. Soprou? Você percebe algumas coisas comigo? Vamos pensar em algumas coisas? O sopro, ele é invisível. Nós não vemos o vento. O sopro, ele é sensível. Por mais forte que você tentou assoprar, o sopro é sensível, ele não machuca. Ele fala com sensibilidade. E há uma outra coisa também interessante. Você percebe que este sopro, ele conseguiria movimentar com maior facilidade algo que estivesse solto, como um barquinho. Você já brincou de barquinho de papel? Já brincaram de barquinho de papel? Barquinho de papel é o seguinte: você pega uma folha, um papel A4, ou você pega uma folha de caderno, né? Que era o que eu fazia. Você pega uma folha de caderno, você puxa uma folha de caderno. E daí você vai fazendo as dobradiças ali, você vai dobrando e vira um barquinhozinho pequeno. E a graça do barquinho é você colocar ele num recipiente com água. Quanto maior, melhor. E você coloca ele no recipiente com água e daí você vai assoprando. E o legal dessa brincadeira é que é o seguinte, é que o barquinho, ele começa a se movimentar sozinho. Mesmo que ele não tenha nenhuma engenharia, mesmo que ele não tenha nenhum motor real, você assopra e você vai vendo o barquinho se movendo sozinho. Essa é a graça da brincadeirinha do barquinho. Jesus está colocando aqui para Nicodemos, que Nicodemos ele precisa ser como um barquinho
que ele precisa sair do terreno das certezas, do terreno da convicção, do terreno do racionalismo. E se ele quiser nascer no reino de Deus, ele precisa ir para um outro tipo de terreno, para um outro tipo de solo. É o solo da fé, é o solo do Espírito, é ser soprado pelo Espírito. É uma pessoa que ela é levada pelo Espírito, que ela consegue ouvir, ela vai ouvindo a voz, a movimentação do Espírito. Mas como que o Espírito ele sopra? Como que ele pode me movimentar? Porque essa deveria ser a sua pergunta agora, nessa altura. Como que o Espírito ele pode me movimentar? Como que o Espírito sopra na minha vida? Qual que é a natureza desse sopro? No livro de João, no capítulo 14, o verso 16, um pouquinho à frente de onde nós estamos, o texto, ele usa uma palavra que nos ajuda a entender a natureza do sopro, do movimento do Espírito. E é dito o seguinte, o próprio Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Essa palavra outro Consolador é alon parakleton. Outro Consolador. Parakleton aqui, ele tem vários significados. Pode ser Consolador, ajudador, conselheiro ou advogado. Também é traduzido como advogado. Por exemplo, no livro de 1 João, no capítulo 2, no verso 1, ele vai traduzir esta palavra de uma maneira totalmente diferente. Veja o que o texto diz. O texto nos diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um Parakleton, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que ele está querendo dizer aqui então? João está dizendo que o Parakleton, ou Paracletos divino, ele é um advogado. E aplicado a Jesus, significa que Jesus está advogando por nós junto ao Pai. Como é que isso funciona? Lá no céu existe um tribunal espiritual. E o nosso nome, o nome dos salvos, vão ser passados antes de Jesus voltar. E nesse tribunal, quando vão analisar o livro da vida de um pecador que se arrependeu, que confessou a Jesus Cristo, Jesus, ele intercede, ele diz assim: olha, não pode ser analisado o livro dessa vida de pecados, ele não pode ser considerado neste tribunal, porque eu já paguei por ele aceitou a troca, ele já aceitou a quitação da dívida. Então você toma o livro dele e agora você pega o livro da minha vida perfeita, pura, sem pecado. É dessa maneira que nós temos acesso ao céu. Jesus Cristo, ele vai intercedendo, advogando ao nosso favor, em nosso favor, por nós, junto ao Pai que ama, que deseja, que busca nos perdoar. Então o Pai olha para Cristo, ele lembra que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele se fez maldição. Sim, ele foi considerado maldito de Deus. Ele pegou todos os pecados sobre ele e ele olhou para o céu e disse: Pai, cada um desses pecados é meu. E ele foi tratado como um pecador, ele foi tratado como eu deveria ser tratado, ele foi tratado como você deveria ser tratado. Então Jesus diz: olha, é injusto ele pagar pelo pecado 2 vezes, porque eu já paguei pelo pecado dele. Você não consegue glorificar Deus por isso? Louvado seja Deus. Cristo intercede por nós diante do Pai. E o Espírito? O Espírito também é um advogado. Só que enquanto Jesus intercede por nós lá no céu, o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, no terreno do seu coração. É no teu coração, é na tua mente. Ele se confunde com a nossa mente, ele se confunde com os nossos pensamentos, ele se confunde até com as nossas emoções. É ele que vai te guiando, ele vai soprando na sua vida. Sabe, as pessoas elas pensam que a conversão, ela se dá em um momento. Eu ouvi uma música, pastor, e eu me converti. Eu ouvi um sermão, pastor, e eu me converti. Pastor, aconteceu algo na minha vida e eu me converti. Não. O Espírito Santo, ele vai soprando na sua vida. Ele vai soprando em pequenos momentos. Ele vai soprando em pequenas situações. Ele vai soprando em você, até que um momento você se entrega. De uma maneira assim, delicada, cuidadosa, suave. O Espírito vai soprando. É o Espírito que sopra em você todas as vezes que você vai para um terreno da onde Jesus te tirou, da onde Jesus te encontrou. Então ele sopra em você e ele diz: filho,
Sai daí. É o Espírito que sopra em você todas as vezes quando que você quer ser melhor. Todas as vezes que você chora, até mesmo quando você sente vergonha. É o Espírito Santo soprando em você, te conduzindo, te trazendo para mais perto de Cristo. Vocês estão entendendo isso? É o Espírito Santo que faz com que uma pessoa tome uma decisão totalmente diferente daquela que ela tomaria. E depois ela olha e diz assim: nossa, ainda bem que eu ouvi a voz da minha consciência. O meu sexto sentido funcionou. Porque se eu tivesse feito tal coisa, eu teria um resultado catastrófico. Não! O Espírito Santo está soprando na sua vida. Ainda que você nem saiba dar nome a isso. Ainda que você nem saiba de onde vem. Porque assim é o vento, assim é o sopro. Assim é o sopro de Deus, assim é o sopro do Espírito Santo. Ele vai te conduzindo. Sabe? Nós precisamos sair. Se nós queremos operar pela lógica do Evangelho, nós precisamos sair do terreno das nossas convicções e ir para um lugar onde as coisas elas operam pela lógica do Evangelho. Um barquinho de papel, ele é mais seguro no porto, mas ele não foi feito para ficar no porto. Talvez você se sinta mais seguro, talvez você se sinta mais tranquilo no terreno das suas convicções, mas Deus está te chamando para ter uma vida soprada, movida pelo Espírito Santo. Sabe, a transformação de Deus não é trabalho de uma vida, ela dura uma vida, não é trabalho de um momento, ela dura uma vida inteira. Nicodemos precisava aprender sobre a regeneração de Deus. Começar de novo não é começar do zero, é deixar Deus fazer novo quem você já é. E qual que seria então, como que é o mecanismo? Se o Espírito ele opera através de nós, soprando, se movendo, qual que é o start para isso? Como que isso opera na minha vida? Como que isso pode operar na minha vida? Tem algo que eu posso fazer? Sim. Porque Nicodemos, depois que Jesus explica da obra, do trabalho, do efeito do que o Espírito Santo faz na vida de alguém, Nicodemos ele olha para Jesus e ele pergunta, veja a sensibilidade, a sinceridade de uma pergunta. Ele diz assim: eu preciso nascer de novo, tem que ser do alto, é pelo Espírito. O Espírito fala comigo, o Espírito Santo ele me sopra como um barquinho. Mas como que eu faço para ser soprado pelo Espírito? Em qual momento da minha vida eu posso ser soprado pelo Espírito? Como que eu faço para saciar essa sede da minha alma e ter o Espírito em mim, através de mim? E aí então, Jesus vai dar um exemplo também muito entendido por Nicodemos. Ele dá um exemplo do que aconteceu no Antigo Testamento. É que no Antigo Testamento, a história da serpente. A serpente, no Antigo Testamento, o povo, eles estavam em certo momento no deserto com Moisés. E eles começaram a ser picados por serpentes venenosas. Então, o povo começou a clamar a Moisés. Moisés clamou a Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, construa uma serpente de metal. Faça uma serpente de metal, uma serpente de bronze, e você vai erguer ela, você vai estancar ela no meio do acampamento. Você vai erguer essa serpente de bronze. E todas as pessoas, qualquer pessoa que for picado por uma serpente, de onde ele estiver, se ele olhar para a serpente de bronze erguida, ele ficará instantaneamente, imediatamente curado. E assim foi. Moisés construiu uma serpente de bronze, manipulou uma serpente de bronze e ele colocou no meio do deserto, no meio do acampamento. E todas as pessoas que olhavam para a serpente após serem picadas, elas ficavam curadas. Todo mundo sabia, não era a serpente que tinha poder. A serpente era símbolo, sinal do Redentor, de um protetor, de Deus que estava ali protegendo, curando. E é isso que Jesus ele parte dessa figura, ele parte do conhecido para o desconhecido, porque ele olha para Nicodemos e ele diz: Nicodemos, você lembra da história da serpente no deserto? Da mesma maneira que a serpente no deserto, ela foi levantada para tirar o veneno das pessoas, eu serei levantado, e todas as pessoas que olharem para mim ficarão curadas, elas receberão cura.
Jesus está se oferecendo para Nicodemos como a satisfação para as maiores indagações da vida dele. Jesus está se oferecendo para Nicodemos como o axis mundi, como o eixo do mundo. Ele está se oferecendo para Nicodemos como aquilo, o pão que vai poder saciar a sua alma. Ele está dizendo: Nicodemos, eu sou. E por isso que para a mulher, na conversa da mulher no capítulo 4, Jesus ele diz para ela: eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Para Nicodemos ele diz: Nicodemos, eu sou o pão que alimenta a tua sede, eu sou o pão que sacia, que dá propósito. Ele é Jesus. Jesus é o propósito para quem busca um destino. Jesus é a cura para aquele que está doente. Jesus é a saída para quem está perdido. Jesus é o pão para quem tem fome. É a esperança. É a esperança para quem está desabatido, desanimado. Jesus está se oferecendo para Nicodemos como algo tão elementar como a água é para o corpo. Ele diz: Nicodemos, você precisa nascer da água, mas você também precisa nascer do Espírito. Sabe, a nova vida em Cristo, ela não é um melhoramento, ela não é uma modificação da vida antiga. Ela é uma transformação, ela é uma regeneração total e completa. Existe uma diferença entre crer e ter certeza. Já parou para pensar nisso? Crer e ter certeza? Olha, tem pessoas que elas têm certeza de algumas verdades fundamentais. Como por exemplo, tem pessoas que têm certeza que é importante a alimentação. É importante você se alimentar, alimentação saudável, comer frutas, verduras, legumes, tem certeza. Tem pessoas que têm certeza que é importante você fazer exercícios físicos, tem certeza. E é possível que estas pessoas que têm essa certeza por inúmeros motivos não façam exercício, não se alimentem bem. É possível que uma pessoa que tem certeza sobre isso, estar acima do peso, ou ter uma doença, contrair uma doença porque se alimentou de uma maneira inadequada, é possível. Neste caso, ter certeza não muda nada. É possível uma pessoa, por exemplo, ter certeza. Tem gente que tem certeza que viver melhor é viver uma vida em que você perdoa, né? Viver uma vida melhor socialmente é ter uma vida em que você perdoa, em que você consegue ser empático com as outras pessoas. Ter uma vida social melhor é você ter uma vida em que você consegue elogiar, fazer ou praticar alguma das habilidades sociais. Você vive melhor. Tem pessoas que têm certeza disso e que até ensinam isso. E no entanto, a vida dessa pessoa social pode ser uma tragédia, uma catástrofe, porque tem certeza. Crer é diferente. Quando você crê em alguma coisa, isto que você crê, essa crença, ela modifica a maneira que você age, que você interage, que você reage. Ela modifica totalmente, completamente a sua vida. Porque você crê nisso. Algum tempo atrás, nós descobrimos, no contexto em que nós queríamos ter filhos, na verdade isso faz 1 ano, nós descobrimos que a Érica ela tinha uma doença, endometriose. E uma das coisas que a endometriose ela causa, é que a pessoa, a mulher no caso, ela tem maior dificuldade para engravidar, e isso pode até levar à infertilidade. Então o ano de 2024 para nós foi um ano terrível, porque nós estávamos numa luta tremenda, porque nós queríamos ser pais, 8º ano de casamento, mas agora tinha uma doença na nossa frente. Então nós fomos nos médicos, os médicos foram falando o que nós precisaríamos fazer, ouvimos alguns especialistas, outros foram extremamente desanimadores. Alguns foram extremamente desanimadores. Outros foram encorajadores, por menor que fosse a probabilidade.
Eles diziam para nós algo como: olha, é difícil, mas vamos tentar? E aí a doutora que nos ajudou, a doutora Mel, ela dizia assim: olha, fiquem tranquilos, nós precisamos apenas de um óvulo bom. A reserva ovariana da Érica já estava muito baixa. E aí, naquele ano, no ano passado, nós tivemos que mudar tudo lá em casa. Tudo. Nós mudamos a alimentação, a Érica muito mais que eu. Nós mudamos o nosso estilo de vida, a Érica muito mais que eu. Eu tinha uma rotina, e a minha rotina era: eu acordava, fazia o meu devocional, 1 hora, 1h30, fazia os estudos, depois eu começava a atender a agenda. Eu precisei mudar, porque todo esse contexto, ele me fez ter algumas crises emocionais. Esquecia das coisas, esquecia os nomes, ficava desnorteado, e um tanto de coisa acontecendo, um tanto de demanda acontecendo. Graças a Deus, porque nós encontramos um casal de amigos que nos abençoou nessa caminhada, o Abson e a Ângela. E aí a médica dizia: olha, nós temos aqui 1% de chance disso aqui dar certo. E aí a Érica dizia: mas 1% de chance é 100% de aproveitamento. Eu vou aproveitar cada partezinha desse 1%. A Érica mudou muito mais. A Érica radicalmente mudou tudo que ela fazia, tudo que ela consumia. Começou a tomar chá. A Érica começou a se alimentar de uma maneira totalmente diferente. Um esforço tremendo. E eu olhava e eu pensava: meu Deus, de onde tira tanta força? Sabe o que havia? Além da informação médica, havia certeza. Nós tínhamos além da certeza médica, além da informação médica que nós tínhamos, nós cremos, nós criamos, nós interagíamos com aquelas verdades, com aquelas informações, como se de fato aquilo fosse a nossa única saída ou última chance, além da nossa fé em Deus. Aquilo mudou tudo em nós, tudo. É por isso que a paternidade para nós, ela tem um gosto diferente. O nome da nossa filha é Laura. É Laura porque significa um presente, uma coroa que Deus dá ao vencedor. Era o presente, né? O laurel que os romanos recebiam depois de uma luta. E foi isso. Foi uma luta. E o nascimento da nossa filhinha vai ser uma vitória. Crer e ter certeza. Talvez se a gente só tivesse a certeza, o que os médicos disseram, e fôssemos levando as coisas, esperando o resultado, o interagir dos médicos, dos medicamentos, talvez as coisas tivessem tomado uma outra proporção. Mas essa crença fez com que a gente modificasse tudo da nossa vida. Você está entendendo? Crer e ter certeza. O que Jesus está falando aqui para Nicodemos atravessa a nossa experiência hoje. Ele está pedindo para você dar um passo a mais. Para aquele que ainda não tomou a decisão pelo batismo, ele está dizendo: você precisa nascer da água. Filho, você precisa nascer da água. Você não pode ficar vindo, adorando. Você não pode ficar apenas se movimentando pelo Espírito. Você precisa nascer da água. É preciso confessar a Jesus diante de todos que você tem uma nova vida, que você tem um relacionamento íntimo, estável, duradouro e eterno com a pessoa de Jesus Cristo. Você precisa nascer da água. Mas o que Cristo coloca aqui é ainda mais radical, porque alcança todos nós. Ele está dizendo que para você que ainda não nasceu da água, para você que já nasceu da água, você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo e do alto. Você precisa sair do terreno das tuas convicções, do terreno das suas certezas, e você precisa ir para um terreno em que as coisas se operam espiritualmente, religiosamente. Nós não podemos, queridos amigos, deixar com que a religiosidade vire apenas uma filosofia de vida, nos satisfazendo em alguns momentos, sem que provoque nenhuma mudança real, profunda, duradoura na nossa mente.
Portanto, Deus também está chamando à volta, ao retorno. Aqueles que saíram, aqueles que se afastaram por diversos motivos, o Espírito está soprando para você agora e dizendo: você precisa voltar. Pastor, é porque você não sabe o tipo de vida que eu levo. Você não sabe o tipo de pessoa que eu sou. Você não sabe a vergonha e o constrangimento que eu tenho. João 3,16 diz que Ele tira o pecado do mundo. Você acha que Ele não vai tirar o seu? João 3,16 diz que Ele morreu pelo mundo. Você acha que Ele não vai morrer? Você acha que Ele não morreu, que o sacrifício dele não serve por você? O sangue de Jesus liberta, purifica o mais vil dos pecados. Você acha que não libertaria o seu? Cristo não se intimidou diante do mundo inteiro, ficar nu, pendurado numa cruz, diante de pessoas. Ele não se intimidou, Ele pegou cada um dos nossos pecados, Ele clamou, Ele disse: são meus, me trate como eles merecem. Você acha que isso não se aplica a você? Nascer do Espírito. O Espírito está chamando você para uma relação mais íntima. Ele está chamando você de volta. Ele está chamando você para mais perto, sabe? Uma experiência superficial com Deus não te basta. O que Ele fez pelos outros pode até te encorajar, mas nunca te salvar. Uma experiência superficial com Deus, Ele não te basta. Você pode ver o agir de Deus, você pode cantar, você pode se emocionar, mas isso não basta para você. O que Ele fez pode até te encorajar, mas nunca te salvar. Deus ainda está no seu trono. O homem ainda está no seu estrado. Entre os dois existe a distância de um joelho dobrado, de uma rendição. E é sobre isso que eu quero te convidar a cantar nesta manhã. Cristo está te chamando. Cristo, Ele é o propósito. Cristo, Ele é a saída. Cristo, Ele é o perdão que você precisa. Cristo, Ele é o sentido que você busca e não tem encontrado. Deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Sacia esta sede, o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo.
nosso coração se rende, te louva, te contempla, te adora. Nós te damos graças por enviar o teu Santo Espírito, que como um vento suave, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração que às vezes está inquieto, distante, apático. Muito obrigado porque o teu Espírito nos conduziu, nos alcançou, nos tira de lugares que nos levam para mais longe da tua presença e nos traz e nos trouxe aqui para esta manhã de adoração. Muito obrigado, nós damos graças ao Senhor porque foste levantado na cruz do Calvário para que todo aquele que em ti crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o teu sangue, que as tuas bênçãos, que o teu sopro possa ser administrado aos nossos corações hoje, em nome de Jesus, amém. Esta é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.